Essa é a minha versão da lasanha mais famosa de São Paulo. Oi, eu sou a Auri e esse é meu primeiro vídeo pro YouTube nesse formato. A minha versão é bem humilde, digamos que é uma releitura de baixo custo, porque a original é uma lasanha de vitelo que leva um creme de grana padano, trufas, ou seja, ela é a mais das lasanhas. E eu tenho certeza que a minha versão é uma delícia e você vai conseguir reproduzir aí na sua casa e vale muito a pena experimentar. Comecei preparando o nosso mise en place, afinal é muito importante já deixar tudo cortadinho para a receita fluir melhor. Cortei cenoura, cebola, alho. Na receita original vai salsão também, mas aqui na minha cidade é bem difícil de encontrar. E quando encontra é muito caro. E para quem não sabe, eu sou de Manaus. Como eu falei, essa aqui é a versão de baixo custo, uma versão humilde. Inclusive, nem vinho nesse bolonhesa vai, porque eu não tinha no dia, então eu fiz com o que tinha. Mas eu garanto que fica uma delícia porque é muito bem temperado. Depois de cortar tudo e já deixar separado para facilitar o processo, comecei preparando o bolonhesa, que é o que mais demora para ficar pronto. Coloquei azeite, cebola e alho na panela já quente para começar a refogar. Vamos combinar que cebola e alho sendo fritos é um dos cheiros mais gostosos que uma cozinha pode ter. Depois que a cebola começar a murchar, a gente vai entrar com a carne moída. Aqui eu tô usando 300 gramas de fraldinha, mas você pode usar 100, patinho, a carne que você quiser. Em outra panela, comecei o preparo do molho branco. Coloquei uma colher de manteiga. Eu sempre faço também com margarina, mas com manteiga ele fica bem mais aveludado. Coloquei o alho e a cebola para já começar a fritar tudo junto. O alho, ele não costuma queimar. Eu sei que tem gente que coloca depois, mas por aqui sempre dá certo colocar os dois juntos. Coloquei mais uma colher de manteiga para fazer o roux, que é aquela mistura de manteiga e trigo. Uma colherzinha de trigo já é o suficiente. Tem que ter a mesma quantidade de gordura para a farinha, senão vai empelotar tudo. O melhor roux para molho branco é esse mais clarinho, porque ele não interfere na cor, então esteticamente fica mais bonito e ele também espessa mais do que o roux mais escuro. Adicionei 400 ml de leite, coloquei logo tudo de uma vez, mas se você estiver fazendo pela primeira vez, vai colocando aos poucos e mexendo. Existem formas mais fiéis à receita original do molho bechamel. Por isso que eu nem falo que isso aqui é um molho bechamel e sim um molho branco, porque eu sei que é bem diferente do original. Mas no fim, o sabor fica muito parecido. E aqui eu vou ralando noz moscada na hora. Pra quem não sabe, noz moscada tem um cheirinho de pinho, aquele de desinfetante, sabe? Mas o sabor dele na comida não fica de desinfetante, tá? Pra falar a verdade, eu nem sei decifrar aqui pra vocês o gosto que fica, mas dá muito bom. O bechamel original não leva creme de leite, mas o meu molho branco leva sim, porque fica bem mais gostoso. E é por isso que eu nem gosto de chamar de molho bechamel, porque senão quem realmente sabe fazer um de verdade acaba se ofendendo. E aqui agora a gente vai temperar o nosso bolonhesa de baixo custo, e eu coloquei alguns temperinhos e tudo eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Coloquei as cenouras, os tomates, tudo picadinho, bonitinho. Pode deixar fritar bastante para ficar com essa crostinha que traz um sabor muito bom. Coloquei extrato de tomate, industrializado mesmo. Passata, essa passata aqui, ela é bem consistente, tem inclusive a cor que é bem vermelhinha, né, mais do que do extrato. E ela é só tomate. Molho de tomate pra mim não pode faltar manjericão. Traz um sabor assim absurdo, fora que o cheiro também fica maravilhoso. Coloquei uns 200 ml de água, deixa ferver em fogo baixo, que é para ir formando o nosso molho. Enquanto isso, a gente vai preparar a massa. Aqui eu tô usando essa Dona Benta mesmo. Essa daqui, ela precisa ser pré-cozida, mas se você quiser colocar direto, também funciona. Mas aí o molho bolonhesa tem que estar com bastante molho, que é para ser o suficiente para cozinhar essa massa. Aqui eu preferi não contar com a sorte, então eu cozinhei por menos de 5 minutos, que é para não deixar a massa ficar muito molenga. Ela tem que estar ainda bem al dente, quase crua, só que não muito cozida. Quer dizer, nem muito mole e nem muito cozida. É isso, vocês entenderam, né? Ela precisa ficar nesse ponto aqui porque ela vai terminar de cozinhar no forno.
Aqui dá até pra modelar ela, ó. Inclusive eu precisei cortar alguns pedaços pra poder caber na minha travessa. O nosso bolonhesa de baixo custo já tava quase bom, olha só que delícia. Isso aqui só com macarrão e espaguete fica perfeito, hein? E uma coisa que eu tinha esquecido de colocar era um pouquinho de açúcar. Não pra regular a acidez, mas porque eu gosto desse molho um pouco adocicado. E sim, eu coloquei mais um pouquinho de água, coisa assim de 100 ml, porque acabou secando além do que deveria. Aí agora a gente vai fazer a montagem. No fundo da travessa eu coloquei bastante azeite, porque eu fiquei com receio de não conseguir desenformar essa lasanha depois. Porque sim, a gente vai precisar desenformar para poder fazer os cortes, tudo bonitinho. Fui besuntando todos os lados, que era para ter certeza de que não ia grudar. Aqui eu comecei com uma camada de molho, que acho que é a primeira ordem de toda a lasanha, né? Primeiro começa pelo molho. Aí coloquei uma camada de massa. Essa minha travessa, ela tem 21 por 14 centímetros. E ela tem mais ou menos 6 centímetros de altura. Então, ela deu aí mais ou menos umas 4 camadas. Inclusive, sobrou bastante bolonhesa. Então, a depender do tamanho da sua forma, pode ser que você use tudo ou sobre ainda. Então, as camadas foram molho, massa, molho branco e o queijo. E assim você vai fazendo até a forma toda ficar pronta. Olha eu aí de novo, inclusive preciso encontrar um ângulo que pegue todo o meu corpo, não só a parte da bancada da pia. Inclusive, por muito tempo, eu não gravei pro YouTube por causa disso. Levei pra assar na airfry por 25 minutos. E aí, olha só como que ficou isso daqui. Do jeito que tava aqui, eu já queria comer. Mas eu coloquei papel alumínio por cima e levei pra geladeira e ficou a madrugada toda gelando pra firmar bem todas as camadas. Praticamente 24 horas depois, eu desenformei e deu muito certo. E aqui a gente já vai fazer a segunda parte, que é fazer os cortes de todas as fatias, levar pra frigideira e finalizar com o molho. Eu fiquei muito feliz que deu certo, confesso que eu achava que ia dar alguma coisa errada, mas olha só, até na hora de cortar dava pra ver exatamente todas as camadas. Deu realmente muito certo, eu fiquei muito feliz. Nessa mesma travessa eu costumo fazer lasanha pra mim e pro meu marido, só que aí eu corto ela ao meio e dá 2 blocos grandões e fica um pra cada. E aqui eu consegui cortar ela dessa forma mais longa e me rendeu 5 fatias, ou seja, deu para um casal repetir e ainda sobrou uma fatia. E calma que já tá chegando no final. E uma coisa que eu sempre quis falar, não esquece de clicar aqui no gostei e também de se inscrever no meu canal para você receber mais receitas como essa. Agora a gente vai fazer o molho para finalizar o prato. No original é um creme de grana padano e, se não me engano, vai um demi-glace. E na minha versão humilde eu coloquei extrato de tomate, passata, manjericão com azeite e levei para refogar e ficou um molho de tomate muito cheiroso por causa do manjericão. Aqui, como sobrou o molho branco, eu só coloquei um pouco de leite e levei pro fogo para ele dar uma soltada. E ele tem que estar assim um pouco mais fluido, sabe? Não pode ficar muito grosso, porque senão vai ficar ruim para comer com a lasanha. Então tem que ser um molho mais soltinho mesmo. Agora chegou o momento que é uma das partes que eu tava mais aguardando, que é o de selar essa lasanha. Na verdade, a gente vai fritar ela, né? Eu coloquei um pouco de azeite na frigideira. Aqui eu tive dificuldade para virar, porque eu não tenho uma espátula enorme para virar de um jeito que ela não se despedace. Mas até aqui, do jeito que eu fiz, deu certo e ela não quebrou. E olha só que cor linda que ficou essa lasanha. Do jeito que ela tava aqui, se colocasse um pouco de parmesão, ia ficar uma crosta maravilhosa. E olha só a diferença dela. Frita pra ela crua, entre aspas, né? Porque ela não tá crua, mas ela gelada. E aqui eu tive um pouco de dificuldade também até para colocar no prato, lembrando que essa foi a primeira fatia. Na segunda, eu lembrei que eu tenho o meu córtex pré-frontal já formado, e aí eu coloquei de um jeito super rápido que vai já aparecer aqui no vídeo. Aqui eu limpei um pouco da gordura que estava em excesso no prato e olha só que coisa linda, do jeito que tá aqui já estava perfeito. Eu testei algumas decorações com molho porque era Dia dos Namorados.
pra vocês terem noção de quando que eu gravei essa receita e olha só quando que eu tô postando. Aqui o meu córtex pré-frontal entrou em ação e olha só como que foi super fácil pra colocar sem nenhum perrengue, então já fica a dica aí pra quando você for fazer. Dei uma endireitada no prato e olha só a finalização. Coloquei um pouco de molho em cada uma dessas xícaras e só despejei no prato, que era pra ser o início do vídeo, pra ficar uma coisa assim bem chamativa. Talvez você só esteja assistindo esse vídeo por causa do início dele. E aqui eu dei só uma balançadinha, que era pro molho espalhar. Finalizei com manjericão, coloquei uma de cada lado. E aí, quanto que tu pagaria nesse prato se tu fosse em um restaurante chique? Eu acho que ficou muito bom, o sabor dele ficou maravilhoso. Eu super pagaria por um prato desse em um restaurante, apesar de ser simples, né? Afinal de contas, é molho vermelho, que é um molho de tomate com molho branco. Não é nenhum creme grana padano e demi-glace. Eu espero que você faça e tenha gostado do vídeo. E fica até o final, porque tem eu experimentando na versão vertical. E não esquece de se inscrever. Beijo! Ai, dá licença, né? Eu não esperava menos de mim. Eu acabei de fazer aquela lasanha que é super famosa em São Paulo, que ela é preparada num dia, e aí ela vai pra geladeira, e ela é frita, vai trufa também, ragu de cordeiro, se eu não me engano, um demi-glace. Ela é bem carinha. E eu sou de Manaus, e o único jeito de eu experimentar essa versão é eu fazendo, e eu acabei de fazer. E ela tá aqui bonitona. Eu fiz ela com bolonhesa, um molho bechamel, molho de tomate, e eu acho que super combina pro Dia dos Namorados. E eu vou experimentar agora. Muito bom. Simplesmente sensacional. Faz aí e me marca depois.